Lá. Estávamos a falar do Porto. Certo. Estavas-me a dizer o que é que o Porto representava para ti, não é? Estavas a dizer Sim, que representa tudo, não é? sim, sim, sim. E entreguei-me e dediquei-me à causa diariamente desde os meus 15 anos, não é? Não só como simples adepto, mas como membro da CLAC, o que faz estar diariamente ao serviço do clube e da CLAC. Pronto, e até hoje, há 30 anos, que vivo diariamente o Futebol Clube Porto. Como é que é a tua relação com os jogadores? É uma relação um Existe bocado. relação, uma boa relação? Sim, uma boa relação, mas não pode haver uma relação de muita confiança, porque tem que haver sempre algum respeito e algum distanciamento e não se pode dar muitos abusos. Tens um preferido? Conta-nos lá. O preferido? Preferidos são todos os que jogam no Porto. Todos que jogam no Porto, atualmente, são os meus preferidos. Tu, Mas tu, tu pensas alguns, mesmo como o líder da claque, não é, Fernando? Conta-nos lá. Abre sim, lá sim. connosco. Sim, sim, normal. Todos que jogam no Porto, para mim, são os meus preferidos. Aqueles que dão tudo em campo e que fazem e que trabalham diariamente para o Porto conquistar vitórias e títulos. Para mim, são um jogador ideal. E claro que tu me vais dizer também que o treinador ideal é o Sérgio. Claro, sem dúvida alguma. O treinador ideal é o Sérgio Conceição, sem dúvida alguma. Como é que é a tua relação com ele? É boa? Sim, é uma relação normal, como eu disse, tem que se manter uma relação um pouco assim de amizade, proteção, mas de algum distanciamento, porque não é? Mas estou lá, eu e todos os Pedragões e todos os portistas, para proteger e para meter à frente das balas, se preciso for, se elas forem destinadas ao Sérgio Conceição ou ao Pinta Costa ou alguém do clube, algum jogador ou alguém que faça parte do clube. Pronto, eu já sei que tu defendes a equipa que temos e Claro, claro. não tens aquele preferido, não é? Provavelmente Sim. se tens também não vais dizer, não é? Não, já tive preferido, já tive os jogadores Madjer, Gomes, Jardel, Hulk, Quaresma, Deco, não é? Muitos jogadores que Qual foi preferidos. aquele que te marcou mais, Fernando? Ui. Por tudo, eu não falo só como jogador, mas em que tu olhaste e pelo que tu conheceste, pelos valores. É Qual sim, foi? não. O jogador que me marcou mais desde sempre foi o Madjer, porque aquele jogo de Viena, eu era um jovem, não é? Tinha 11 anos, 12 anos, tinha acabado de fazer 12 anos, e como eu ia dizer, pronto, ficou marcado o gol de calcanhar e depois a jogada e a assistência para o segundo gol do Juari. Foi algo que me marcou a mim para sempre. O Kelvin também marcou-me aquele gol ao minuto 92, também me ficou marcado Foi aquele para gol que sempre. tu choraste mais? Foi aquele que Sim, choraste sim, mais? sim, sim. Esse foi o melhor momento da minha vida. Não estou a falar só de futebol, Fernando, mas Fernando, conta-nos aqui um bocadinho, relata um bocadinho disso para quem não sabe, para quem não sabe ainda essa tua experiência, conta um bocadinho como é que foi viver isso, na primeira pessoa e como líder, pode ser? o gol do Kelvin Sim. Eu sei que foi, foi esse aquele que te marcou mais, não é? Aquele sem que tu mais dúvida, choraste. foi o momento, para mim, o momento mais marcante, o melhor momento de toda a minha vida. Nunca senti uma emoção tão grande, nunca senti nada tão intenso como no momento daquele golo. E nunca senti, nestes 45 anos que eu tenho, nunca senti em nenhum momento uma vibração tão grande que foi a do estádio, o estádio implodiu quando foi o golo do Kelvin, o estádio implodiu. Nunca senti assim uma energia, nunca senti nada assim tão intenso como aquele momento do golo do Kelvin. É assim Consegues descrever para quem nunca foi a um clube, para quem nunca foi ao clube ver o Porto, ao estádio, consegues descrever como é que é o ambiente lá com a claque? É um ambiente de festa, de apoio, é um ambiente fantástico e só quem está lá
presente e vive na primeira pessoa esses momentos é que pode descrever. Eu agora estar aqui a dizer fica muito longe do que realmente é quando se está lá e sentir e viver e vibrar com aquele ambiente. Acho que é algo maravilhoso e mágico. Tens assim alguma vivência que tenha marcado mais? Queiras contar, queiras partilhar? Não, é essa. O ponto número 1 é esse, o golo do Kelvin, no momento 92 do Kelvin. Depois foi o golo do Costinha em Manchester, quando foi os oitavos de final da Champions em 2004. E depois foi em Sevilha, o jogo em Sevilha, aquele jogo, a final com o Celtic, não só o jogo, toda a envolvência, o antes, o durante e o depois, aqueles milhares também de adeptos do Celtic, os milhares de adeptos do Porto, o calor que estava, o próprio jogo, o ambiente antes, durante e depois, acho também que foi um dos melhores momentos que me marcaram para toda a vida. E tens alguma coisa que tenha marcado pela negativa? Eu tive vários pela negativa. Quando perdemos, houve uma derrota em Munique, no tempo do Jardel, não sei se foi 90 e tal, não sei se foi em 98, se foi 98, 97 ou 98, um jogo também dos quartos de final em Munique contra o Bayern, nos quartos de final da Liga dos Campeões. Houve muitos jogos, houve jogos que me marcaram pela negativa, e quando o Porto perde ou quando é eliminado, também são coisas negativas e marcantes pela negativa, porque isto de futebol não é só coisas boas, também tem coisas más, não é? E tem mais coisas boas ou más, Fernando? Muito mais boas, muito mais boas. Muito mais boas. E então num clube como é o Futebol Clube Porto, em que ganha muito mais que o que perde, não é? Óbvio, não é? Óbvio. Normal. Eu, por acaso, eu cresci a ver o Porto ganhar muito mais do que perdia. Eu lembro-me que... Sim, normal. Não é? É uma coisa fantástica mesmo. Portanto, pronto, não estamos aqui para dizer bem do Porto, não estamos. Estamos só para dizer a realidade, não é? Claro. Daquilo que é. Olha, Fernando, diz-me uma coisa. Eu acho que também as pessoas querem saber que se o Fernando, como líder, tem alguma insegurança, algum medo de falhar. Não, como eu já disse, a única coisa que eu tenho medo é de fazer algo que esteja a pensar que estou a fazer bem e fazer algo de mal para prejudicar, fazer algo que prejudique o Futebol Clube do Porto. Agora, tirando isso, acho que como não há... Como é que tu fazes esse balanço? Como é que hoje em dia tu percebes bem? Isto faz bem, isto faz mal. Como é que tu geres isso? Já consegues ter esse equilíbrio e gerir bem? Sim, claro, porque 30 anos de experiência têm que dar para isso, não é? Mas sou humano, também tenho falhas e cometo erros e posso falhar, e também às vezes tenho algum receio de falhar, porque não é? Falhar faz parte do ser humano e da essência do ser humano. Tu há bocado já me disseste que o teu treinador preferido é Sérgio Conceição. Sérgio Conceição, não é? Claro. E no passado, quais foram aqueles que tu gostaste mais? Pedroto, Arthur Jorge, Bobby Robson, José Mourinho, André Vilas-Boas e Sérgio Conceição. Tu consegues apontar uma característica a cada um? Sim, sim. O Pedroto era um visionário, não é? Um visionário muito à frente no seu tempo. O Bobby Robson era um senhor. O Arthur Jorge também era, para mim, foi um treinador fundamental no Futebol Clube Porto, porque foi o que nos deu o primeiro título europeu e deu-nos a primeira Liga dos Campeões. Depois José Mourinho, uma pessoa que percebe muito futebol e além de perceber muito futebol, percebe muito de pessoas e muito forte nos mind games. O Vilas-Boas,
uma pessoa que nasceu, como se costuma dizer, com o virado para a lua, não é? Uma pessoa com sorte, uma pessoa com sorte e que tudo que entra tem sucesso. E depois o nosso mister, o Sérgio Conceição, é um treinador a Porto que tem o ADN, raça, entrega, empenho, compromisso, tem todos os predicados e todos os adjetivos que tem que ter um adepto, um jogador ou alguém que faça parte do Futebol Clube Porto. O Sérgio Conceição tem o verdadeiro ADN do Futebol Clube Porto. Agora aqui entre nós, que ninguém nos está a ouvir. Tu dizes isso por ele hoje em dia ser o... Não mesmo. Atenção, deixa-me só terminar. E eu subscrevo totalmente por baixo do que eu conheço, adoro. Mas tu dizes isso porque tu identificas-te mesmo com esses valores todos dele? Ou não, porque com ele esses valores, atenção. Mas tem algumas lacunas, não é? Também tem algumas lacunas. Diz lá quais são, para a gente saber, vai. Tem algumas Na lacunas, tua não é? opinião. Não é muito forte emocionalmente, ele destabiliza-se muito fácil, devia ter mais controle emocional, acho que ele não tem muito controle emocional, é uma das lacunas dele, e pronto, mas tem, como todos nós, como eu disse, como eu, como todo ser humano, tem virtudes e tem falhas, mas eu acho que as virtudes dele e tudo isso que eu disse, ele encarna perfeitamente o ADN do Futebol Clube Porto. Tu tocaste aí num ponto, Fernando, que é um dos pontos que eu trabalho, né? Principalmente com atletas e com treinadores, que é estabilidade emocional, em que muitos atletas... Deixa-me agora perder aqui um minuto a explicar isso, porque poderá servir para algumas pessoas. Ainda temos 30 e tal, por isso. O jogo ainda nos chegou aos 60, por isso ainda temos 30 e tal. Temos que ficar até ao final, não é? Claro. Olha, isto para que as pessoas percebam que à semana, nos treinos, quando estamos descontraídos com os nossos colegas, com os vossos colegas, também faço alguma competição, mas nós é tudo, 90% é físico, mas na competição 90% é mental. Sim, o mental. Quando os atletas não têm esse controle, por exemplo, depois eu digo team off, ok? Eu digo team off daquilo que eu vou falar, mas eu estive a ver um jogo esta semana em que nos últimos minutos ou nos últimos tempos houve um livre, foi marcado por um jogador, e que eu, como avalio o comportamento e os perfis dele e como é que eles estão em campo, a atitude não corporal deles, que isso mostra muito, reflete muito sobre ele, e eu vi perfeitamente que ele ia falhar aquele livre. Porquê? Porque os atletas não vão recorrer ao mais importante que há no dia da competição, que é a força mental. Não ganham, não vão reportar ao cérebro, ali aos neurotransmissores, a confiança, principalmente em lances parados, que isso é muito importante, e tu vês aí bem, para não estar a falhar de imensos. Mas falar, por exemplo, Cristiano Ronaldo, quando ele vai marcar um livre, ele tem uma postura que não é por acaso. Claro. Trabalhado, que ele trabalha muito também a mente, senão não conseguiria, não conseguiria estar no topo tanto tempo e não conseguiria ser o melhor do mundo durante tantos anos seguidos, porque já se tinha desligado e desleixado e desconcentrado, ou por fatores internos ou externos teria se deixado ir abaixo, e ele nisso é muito forte. Eu acho que das grandes forças do Ronaldo é o psicológico, ele é muito forte psicologicamente. Claro, e é isso que há muitos atletas hoje em dia que às vezes não chegam lá em cima porque não trabalham um componente que é fundamental, que é o mental. E vê-se muitas vezes em lances, e nesse parado depois eu conto qual foi. Sim, mas eu não estou a falar só de no dia do jogo, ou não estou a falar mesmo para o treino. Porque para treinares e para treinares muito também é preciso teres aqui este chip ligado, não é? Senão tens que correr 100 metros, não, corres 150, tens que correr 250, corres 300, tens que correr 500, corres 600. Só assim é que vais conseguir lá chegar. Porque isso também no próprio treino e no dia-a-dia, até para se ter uma alimentação correta, para se ter um descanso correto, para se fazer um treino correto, vai tudo do cérebro. O cérebro é que tem que estar mecanizado e sistematizado e encaminhado para fazer tudo aquilo que é preciso e necessário.
E tu falaste agora ainda uma coisa muito importante que é, tem que se fazer 150 metros e eles fazem menos. Os Claro. atletas que chegam E eu mesmo lá vejo, acima fazem muito mais. Há pessoas sim, que nem sabem. e eu vejo isso muito, muito hoje, muito nos jovens. Esse, não há aquela, falta-lhes um pouco isso. Têm outras ferramentas, não é? Que não havia antigamente, que é melhores condições de trabalho, outro tipo de treinos, outro tipo de condições, outro tipo de material, outro tipo de treinadores, outro tipo de conhecimento, mas depois eu acho que uma das lacunas é isso, é o psicológico e o fazer mais, o querer fazer mais. Mandam-te correr 100, tu corres 120, mandam-te correr 200, tu corres 240, mandam-te correr um quilómetro, corres 1 quilómetro e 200. Correr, Não fazer sempre fazem isso. mais. E É. alguns até ao contrário, chega ali aos 900 ou aos 90 e ah, ah. Eu acho que é uma das lacunas dos nossos jovens também de hoje em dia é essa, porque, atenção, a competição e o ser jogador de futebol ou atleta de alta competição requer muito, muito sacrifício e nem todos estão preparados mentalmente para lá chegar e para atingir isso. Não estão, não. E em parte eles. E atenção que nós não. E eu vou-te dizer daquilo que eu estudo e daquilo que eu cada vez mais constato com as pessoas com quem eu trabalho, que não é a geração que tem culpa. Não são os jovens atuais que têm culpa. Eles viveram e cresceram numa geração diferente da nossa. Nós tínhamos que ser mais criativos, nós tínhamos que inventar, nós tínhamos que ir à Claro. luta. E hoje Não, em dia e eles são mais do que isso, o brincar e viver na rua dava movimentadas-se, os não é? movimentos e a coordenação motora era muito diferente do que é hoje em dia. Não é? Claro. Nós não estávamos horas e horas agarrados ao telemóvel uh, a ver o Instagram ou a jogar jogos não é? Por isso é que eu não culpo só os jovens de eles Claro, serem claro. assim. Eles nasceram numa geração diferente em que eu culpo sim também. Sabes quem é que eu culpo? E estão aqui alguns, e alguns até com quem eu trabalho, e que me desculpem, mas eles também já sabem, porque nós falámos disso. Em parte a culpa é dos treinadores também. Porque hoje em dia os treinadores ou se adaptam ou ficam treinadores preparados para lidar com estes jovens, ou então vão perder o emprego, porque eles vão se desinteressar. Há muita distração hoje em dia que Sim, faz sim, com que há muitos fatores para distrair, sim, sim, é verdade, é verdade, é verdade. é telemóvel, redes sociais, é Netflix, É tudo, é tudo, é é o tudo. conforto que os O pais conforto, também sim, dão sim, a sim, sim, mais, sim, sim, não sim. é? E se um treinador não tem a perspicácia de conseguir lidar de uma forma mais carismática, mais persuasiva e se conectar com todos os atletas, né? Se não tem a capacidade de conseguir e de perceber os perfis que tem, acho que o Fernando caiu aqui, vamos esperar aquele lado entrar. Então vou continuando a falar. Isto que eu estava a dizer aqui é sobre os treinadores. Se os treinadores não perceberem que têm que modificar um bocadinho o mindset, arriscam-se no futuro a perder atletas, não é? Fernando deve ter ficado sem rede, ou então caiu, ou então não pôs o telemóvel a carregar. Vamos esperar um bocadinho que ele deve entrar. Alguém quer fazer alguma questão? Alguém quer perguntar alguma coisa? Mandem lá aí as vossas perguntas. Ui, tem aqui muitos comentários que eu nem estou a ler. Ups. Vamos aguardar um bocadinho, deixa eu ver aqui as perguntas que tem, a ver se o Fernando entra. Acho que ele não está a conseguir entrar. Bem, alguém quer perguntar alguma coisa? Deixem lá ver aqui as vossas perguntas. A ver se ele entretanto entra. Ui, tem muitas perguntas. Mas as perguntas eram para ele, não é? Vamos lá ver se ele entra para. Benfica maior que o Porto? Nem vou responder. Next.
Fala-me do 5. Vamos lá ver então se ele entra, porque estas perguntas são para ele. Era importante que ele estivesse, que ele entrasse de novo. Então, digam-me lá, estão a gostar da conversa com o Fernando? Mandem lá aí as vossas opiniões. Acho que o Fernando está de volta. Ficaste sem bateria? Oi, desculpa lá que fiquei sem bateria. Calculei, não tem mal, não tem mal. E eu estava a dizer é isso mesmo, depois acabei por dizer, tu não ouviste, que pronto, os treinadores têm que mudar um bocadinho a filosofia e muitos deles que estão a ter bons resultados já estão a utilizar mesmo essa filosofia de tentar mesmo perceber Sim, porque e para eles também não é fácil conseguir que os miúdos e que os jovens se concentrem nos treinos e se foquem nos treinos, porque como falámos há pouco, há muita coisa, muitos fatores para destabilizar e para distrair e para tirar o foco. É incrível. Mas sabes, Fernando, que existe um método para se conseguir mais isso. Os treinadores têm que. Nós temos até na academia com que eu trabalho um método muito bem preparado, mas eu vou-te dar aqui só um bocadinho um refresh do que é. Os treinadores, e para quem estiver a ouvir, têm que entrar no coração, perceber a história, conhecer o atleta para trás dos treinos, para além dos treinos. Tem que se dar esse trabalho, porque infelizmente ainda há muitos treinadores que chegam aos treinos, eu quero, eu posso, eu mando, eu faço, e não é assim. As distrações são tantas que se eles não percebem, não se conectam com as emoções, que é o que lidera qualquer pessoa, principalmente quem está no futebol e no desporto, se eles não se conectam com isso, então estão aí por caminhos errados, percebes? Faz sentido? Faz, sim, 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 sim. E eu acho que também os treinadores têm que aprender e ter as ferramentas para conseguir captar a atenção e conseguir abstrair os atletas de todo o exterior e de toda a envolvente para se focarem só no treino. Claro, e porque, por exemplo, quantas vezes tu não vês nos jogos ou nos treinos que tu praticas hoje em dia, jogadores que o treinador fala, para uns motiva, para uns ok, e para outros parece que não é Isso também, nada. claro, claro, claro. Mas isso Uns às vão na vezes não quer base. dizer, isso às vezes não quer dizer que o outro jogador não está a tomar atenção. O Não, treinador é que tem que desenvolver competências claro, para claro que sim. tentar, de E uma até, forma flexível, chegar a todos os sim, perfis com mensagens adequadas, percebes? Não até é? há jogadores que vão mais no grito, outros têm que ser mais no carinho. Há uns que o carinho não cativa, há outros que é o berro ou o grito que cativa. E hoje, cada vez mais, eu acho que hoje um treinador de futebol é muito mais do que um treinador de futebol. Eu acho que o treinador principal, o treinador, mesmo não estou a falar dos adjuntos, estou a falar mesmo o treinador tem que ser um gestor de recursos humanos, basicamente. Não precisa de É perceber verdade. muito futebol, precisa ser um grande gestor de recursos humanos e depois os adjuntos é que têm que perceber mais da tática e da parte tática e técnica para dar os treinos. Completamente, completamente. E tem que conhecer, Eu acho que nisso o José Mourinho é um as e é um dos melhores, se não o melhor do mundo, a lidar com isso e a trabalhar isso. é verdade. Eu também concordo contigo. E noutras modalidades e tudo, há outros que eu também conheço e outros com quem eu trabalho, jogadores até de algumas seleções, treinadores de algumas seleções, que já estão a desenvolver este método e os resultados estão a ser muito porque estão a ganhar muitas coisas por se conectarem com os atletas da melhor forma. E não é, e como tu disseste aí, alguns é com berros, mas Sim, uns vão existem lá até com isso. isso, é importante eles perceberem qual é o timing certo para conseguir ser mais eficazes ainda. Porque, olha, eu vou-te falar aqui numa coisa. Não sei, porquê que tu achas, vamos agora entrar aqui só numa conversinha rápida, porquê que tu achas, sobre o Porto, porquê que tu achas que aconteceu aquele desfecho no domingo do Porto? Conseguiste perceber?
Qual é a tua opinião? Eu acho que há um conjunto de fatores. Foi o estarmos a jogar com 10, não é? A qualidade de jogo do Braga, não é? Porque é uma excelente equipa com excelentes executantes. Foi o Braga ter conseguido injetar no jogo, ou o treinador do Braga ter conseguido injetar no jogo, nos minutos finais, jogadores de qualidade e jogadores que acrescentaram ao jogo e ao ataque do Braga, e o Porto, antes pelo contrário, não é? Os jogadores que entraram, em vez de ajudarem, não acrescentaram nada, e pronto, e depois ali naqueles minutos finais foi o descalabro. Pergunta-me lá agora na minha visão técnica, pergunta-me. Agora diz-me tu o porquê que aconteceu aquilo naqueles últimos minutos. Se tiveres possibilidades, vê as imagens e repara o que é que está a acontecer no banco do Porto pouco tempo antes de eles marcarem o gol. Ok? É porque assim, a comunicação não verbal, tudo aquilo que estamos a fazer fora, e hoje em dia, mais do que nunca, quem está a jogar está muito atento e muito sensível àquilo que se está a passar no banco, Por porque isso, até nem existe público. eu por acaso tive essa experiência. Nós há três anos, quando o Canelas, na última vez que o Canelas esteve no Campeonato de Portugal, ano passado tivemos no Campeonato de Portugal, este ano também, e tínhamos descido há três. Nesse ano que nós descemos, tínhamos um treinador, uma pessoa excelente, que eu gostava muito, mas ele era muito isso. Nós estávamos no banco e ele começava, tipo, estávamos a ganhar, não é? E houve um jogo ou dois que nós estávamos a ganhar, por exemplo, o primeiro jogo que Espinho em casa, estávamos a ganhar 2-1 e eles quase a acabar marcam o 2-2. Depois na segunda jornada ganhámos, depois na terceira fomos ao Coimbrões, estávamos a ganhar 3-2 também a acabar, e nos descontos eles marcaram. E depois, a partir daí, eu notei que sempre, que nos últimos minutos, ele estava sempre, não sei o que, vamos perder, e não sei o que, e eu acho que isso ele atraía, tirava confiança aos jogadores e atraía negatividade para o jogo, e intranquilizava a postura dele e a cara dele de pânico, transmitia coisas negativas para os jogadores e tirava confiança aos jogadores. Completamente. E foi uma das coisas que também aconteceu no jogo de domingo, se tu reparares, e depois vezes e mais poucos minutos antes de entrar o golo, mesmo nos minutos antes, estava tanta euforia, tanta desconcentração no banco do Porto, que isso passa, porque isso desfoca quem está a jogar. É quase como nos jogos de ténis, os meus atletas têm que se mesmo abstrair dos pais, de toda a gente, porque é preciso estar muita concentração. Eles estavam a lidar com uma pressão, queriam ganhar, e aquela agitação toda fora, isso é aquela comunicação não verbal, destabiliza quem está a jogar. E são estes pequeninos pormenores que às vezes fazem toda a diferença, não é? Para se perder jogos, neste caso, ou para se empatar, não é? Olha, diz-me outra coisa, agora voltando um bocadinho aí e ficando ainda aqui agora no Porto. Alguma vez pensaste em ser presidente do Futebol Clube do Porto? Não, porque o nosso presidente tem 83 anos, não é? Vai durar até aos 100, por isso ele ainda vai durar mais 17. Ora bem, Pronto, e tu daqui a 17, não podes? Ora bem, 45, 55, 62, não sei se com 62 anos. Tu não achas o nosso presidente competente ainda? Claro que sim. Agora não sei se mas tomara eu, quando tiver 62, ter as mesmas competências e a mesma frescura mental e a mesma sabedoria que ele tem com 83. Isto é muito difícil. Ele é uma pessoa e um homem que nasceu com um dom, que não é qualquer pessoa, que qualquer ser humano ou qualquer mortal que consegue ser igual, e é muito, muito, muito difícil. Muito difícil. Mas como ele vai durar até aos 100, ele vai durar até aos 100, por isso acho que durante 17 anos não temos que nos preocupar com isso. Olha, mas era uma coisa que tu gostavas, confessa lá. Não sei, neste momento, como disse e como digo, estou na cadeira de sonho, e o meu sonho e a minha cadeira de sonho é ser líder dos Pedragões, e acho que foi por isso que eu nasci, e não pensei em nada mais. Mas não gostavas? Não sei, nunca pensei nisso. Não? Não, porque não vejo o Futebol Clube Porto sem o Pinto da Costa, e não vejo assim a curto e médio prazo, o Futebol Clube Porto sem o Pinto da Costa.
Mas numa eventualidade, quem é que tu vias então como presidente? Não sei, Numa situação que fosse nunca pensei nisso. necessária? Eu acho que, como eu disse, ele vai durar até aos 100 e por isso eu acho que nós não nos devemos preocupar. Acho que isso é um não assunto. Acho que É um não assunto? durante Mas 17 sabes anos. que às vezes os não assuntos apanham as pessoas desprevenidas e depois qualquer um serve. Não, tem que se planear tudo muito bem, porque para o Porto não é qualquer um que serve, não é? Claro que não. Então depois de ter Pinta Costa, então é que A qualquer um. polícia vai ficar muito alta. Claro. Olha, se tu pudesses dar um curso de líder hoje, o que é que tu ensinavas no teu curso? Ensinava que o líder, eu sou apologista da liderança pelo exemplo, percebes? Gosto da liderança pelo exemplo. Eu não gosto daquele líder que manda fazer ou que gosta da liderança pelo exemplo, dar o exemplo, fazer liderança pelo exemplo. Eu acho que isso é o meu modelo e é o modelo que eu mais me revejo e acho que um tipo de liderança, quando se é líder não se pode ter um tipo de liderança assim padrão, tipo laissez-faire, laissez-passer ou muito ditador. Acho que deve ser um pouco adequar o estilo de liderança à situação. Essa é a minha opinião enquanto líder. Já pensaste alguma vez em pôr cá para fora a tua sabedoria e deixar para alguém? Não, nunca pensei nisso, por acaso foi coisa que nunca pensei. Fazia sentido? Sim, se calhar faz. Se calhar faz. Já deixei um livro de algumas histórias de Super Dragões e vividas na Tens aí esse livro? Queres mostrar? Queres partilhar? É o líder, por acaso não sei se tem aqui. Tem aí o livro. Não sei se tens ali algum. Olha bem ali, não é coisa, faz chover. Mas, espera aí que a Sandra vai ali. mas aproveita e diz que esse livro não é de exemplo. Então, Está bem, então foi escrito em 2004. Já está para sair o segundo, é isso que queres tu dizer, então? Não. Por acaso nunca pensei nisso, mas podia ser. Olha, até podia ter aproveitado a quarentena. diz-me que eu te proíbo de escrever outro livro deste género. Olha, não vai estar. A Sandra está a dizer que me proíbe de escrever outro livro deste género. Porque esse deu muito trabalho, afinal, o líder, né? Ainda está a vender esse livro em qualquer sítio, é? Não sei se está à venda. Isto saiu em 2004 ou 2005, 2004, acho eu. Como é que as pessoas conseguem adquirir esse livro, se quiserem ler? Não sei, não faço ideia agora como isto já tem 16 anos. Teve tanto sucesso que esgotou e depois não quisemos fazer uma segunda edição. Mas eu, se calhar, agora na quarentena... Mas já tens aí, Fernando, já tens aí, já foi muitos anos, quase outros, já tem aí muita memória para poderes escrever um segundo, não? Não, então se este foi em 2004, já tenho 16 anos não é? de histórias para contar. E se esse foi um sucesso, este então... Acho que ainda ia ser mais. Também naquela altura não havia tanta divulgação, nem havia tanta... não se chegava tanto às pessoas como se chega hoje, através das redes sociais e tudo, não é? Eu acho que se fosse agora que ia ser um sucesso ainda maior. Mas por acaso é uma coisa a pensar. Se calhar, olha, aproveito já para dizer aqui em primeira mão, se calhar vou escrever o segundo livro. Yes! Boa atitude, boa. Eu sou muito apologista de livros, eu adoro livros. Aí tu fazes muito bem, muito bem. E provavelmente, imagina, como tu tens tantos... Mas atenção, uma das isto são só histórias, são histórias de coisas passadas em jogos do Porto e dos Pedragões, coisas que... Tens alguma que queiras remarcar aí, que te lembres do livro? Lá, tem aqui tantas. Deixa eu ver aqui alguma que me lembro. É que tu, se olhares para o título da história, vais-te lembrar da história, não é? Pois. Este não, Guimarães em estado de sítio não dá jeito. Uma loja de Manchester escapou também não dá jeito. Olha, deu-te muito trabalho. Pronto, está aqui. Super Dragões ganham um estatuto e almoçam semanalmente com Otávio Machado. Sade muda de estratégia. O assalto à área de serviço de Santarém, isto também não se pode. Estas coisas eram coisas do passado, já não se pode, já não existe hoje em dia. São coisas, pronto, erros que se cometeram no passado. Mourinho ao lado dos Pedragões.
primeira oferta. Ainda te lembras dessas histórias todas, Fernando? Retidos no País Basco, claro. Arranque que... Fernando Marselha. Não sei. Temos que ver depois. Mudar de assunto. Olha, deu-te muito trabalho escrever esse livro? Não? Deu-te muito trabalho escrever o livro? Algum. É por isso que a Sandra não deixa escrever o segundo, é? Não. Não? Olha, mudando agora, tu ainda hoje em dia ainda és jogador de futebol, não é? Sim. Conta-nos lá um bocadinho desse teu projeto para quem não sabe, provavelmente toda a gente já sabe que estás no Canelas agora, não é? Pois. O que é hoje em dia o Canelas para ti? É um projeto, uma coisa que eu também estou lá de corpo e alma e que pronto, está lá o meu sangue, o meu suor e as minhas lágrimas estão lá e pronto, é um projeto meu e Tu estás lá com qual objetivo? de tornar o clube cada vez melhor e maior, não é? Tentar chegar o mais longe possível. O clube começou na última divisão, na segunda divisão distrital e agora está no Campeonato de Portugal. Já subimos muitas divisões e tentar agora este ano tentar subir à terceira ou à segunda liga. Neste momento estamos Vocês são bem posicionados, não é? Sim, estamos bem encaminhados, mas ainda falta muito trabalho pela frente, ainda há muitas lutas. Amanhã temos um jogo muito importante e decisivo com o Beira-Mar, também uma grande equipa e também um dos candidatos. E pronto, amanhã temos esse jogo às 13 horas, às 15 horas, vai dar no Canal 11, quem quiser ver. Olha, o que é preciso, o que é que tem que ter um jogador do Canelas, na tua opinião? Isso tem que ter também o ADN um pouco o ADN do Porto, tem que ter a raça, a empenho, atitude e comprometimento, tem que deixar tudo em campo, um pouco a imagem do Porto e um pouco os valores e o ADN que eu aprendi de Futebol Clube Porto, tento passar para o Canelas. E está a ser fácil, eles estão a incorporar essa atitude? Uns com maior, outros com menor dificuldade, têm encaixado bem esse ADN. Olha, eu acho que temos aqui muitas perguntas. Quer responder algumas perguntas que as pessoas têm feito? Sim. Então vamos lá dar aqui um bocadinho de voz a esta gente. Ups. Olha esta. Pergunta para o líder se o Brasil é um território hostil. Não, antes pelo contrário. O Brasil é país irmão e é um país, como eu já disse há pouco, é onde eu me sinto a minha segunda casa. O Rio de Janeiro é a minha segunda casa e, como eu já disse, antes pelo contrário, não é hostil, mas é a minha segunda casa, o Rio de Janeiro. Palmeiras tem mundial? Não, foi eliminado agora pelo Tigres, por isso está fora. Deixa eu ver outra. Tens aqui muitas perguntas, Fernando. Flamengo ou Corinthians do Brasil? Qual o maior? Nenhum nem outro é Vasco. Aqui é Vasco, porra. Estou brincando. Manda um abraço para o Brasil. Acho que tens aqui muitas pessoas do Brasil. Queres falar sobre isto? 3-2 ao Benfica no Dragão. Sim. É um jogo que ganhamos. 3-2, mas qual jogo? Qual jogo foi? Não sei qual jogo foi. Não sabemos qual foi o jogo. Sim, mas houve um que eu me lembro, o gol do como é que ele se chama? Que é o meu vizinho aqui, que agora até estava no Trofense, o brasileiro avançado, que marcou. Está em pai em 2006 também, salvo erro. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Bruno Moraes, gol do Bruno Moraes. Lembro-me de um 3-2 no Dragão, a acabar do gol do Bruno Moraes. Qual é que é o melhor clube do mundo? Há dúvidas? Claro, o Porto. Sem dúvida.
O que é que tu achas, Fernando, antes de responderes à próxima pergunta, o que é que tu achas que o Porto tem que os outros clubes não têm, na tua É opinião? isso que eu costumo dizer, o ADN. O Porto é um clube diferente e quando perde, quando perder ou quando não tem épocas em que esse ADN não está presente, fica um clube igual aos outros e sem identidade. Eu acho que o ADN do Futebol Clube Porto, que é a raça, o empenho, a vontade e o comprometimento de todos com a equipa está sempre primeiro do que todos e acho que isso é o fundamental e o ADN do Futebol Clube Porto. Temos chances de ser campeão líder? Que temos chances de ser campeões, claro que sim. Temos muitas chances, ainda hoje está a começar, ou agora começou a segunda volta, esta jornada é a primeira da segunda volta, ainda há muitos jogos, o campeonato tem aberto, o Sporting está em primeiro e distanciado, mas isso não nos tira a nós de poder lutar até ao fim pelo título. Eu também confio nisso, também acredito até ao fim. Olha, fala da Canelas, vá A Paredes, final Taça do Canelas com o Paredes, na Taça Brava. Foi um jogo no estádio do Varzim, em que fomos à final com o Paredes, empatámos 0-0 no jogo e depois fomos a penaltis. Eu fui o primeiro a marcar o penalti e mandei a bola quase para a bandeirola de canto. Hoje fazer outra Mas vez? ganhámos, atenção, mas ganhámos. Depois todos marcaram, o Chivante defendeu 2 vezes e nós ganhámos essa taça. Eu acho que tu já falaste do golo do Kelvin, não é? Sim, sim, o melhor momento da minha vida, o momento 92, Kelvin. Jogador em melhor forma no Porto. Claro. Rui Moreira. Não, Corona. Tem Mas cá está a ser muito vítima, o Corona. Hã? O Corona está a ser muito vítima por ser bom, não é? Ele é um desgraçado, é um saco de batata, é sempre tudo a bater no rapaz. Mas joga muito, Corona. E qual é o segundo melhor para ti, Fernando? Otávio. Porquê? Porque Quais são as qualidades que tu vês nele? é um jogador à Porto, é um jogador à Porto, é um jogador raçudo, um jogador que dá tudo em campo, que de muita entrega. Eu acho que é um jogador à Porto, o Otávio também. Eu também queria aproveitar para dar os parabéns ao Otávio, que ele faz anos hoje, faz 26 anos. E Parabéns, Otávio, parabéns para o Otávio. espero que Fala dos 5-0, Diogo Lopes. Isso foi um amasso, isso foi um atropelo. Esses 5-0, o Hulk, Falcão, Rama fizemos deles um chinelo. Aqueles 5-0 no Dragão. Oh, Lampião, levaste 5 no Dragão, nunca mais esqueças. Aí, filhas da puta, marcaram. Foda-se. Filhas da puta. Sou adepto do Paredes, diz aqui o Álvaro, mas apoio muito, com muita força, Canelas. É para agradecer, não é? Acho que mais uma vez o Fernando foi abaixo. Esperem um bocadinho, pode ser que ele entre ainda para responder às vossas perguntas. Ups, ou ele. Deixa eu ver se ele está aí. Estás aí, Fernando? Já percebi porque é que ele foi abaixo. Está a ver a bola, pois é. Filhos da mãe. Bem, não sei se ele vai voltar a entrar para responder às vossas perguntas. Tinham aqui muitas perguntas. Ele entusiasmou-se. Marcaram 2 golos. Pois é. Eu acho que o Fernando já não vai entrar novamente, não é? Deixem aguardar um bocadinho. Eu gostava que ele. Obrigada. Ups. Ai, pois é. Paciência, paciência. Como vem o líder, como é que ele reage, não é? Quando é mesmo muito Porto, é muito Porto.
Olha, vocês gostaram desta conversa? Gostaram de perceber o outro lado do Fernando? Digam-me lá, ver se estamos aqui um bocadinho mais de tempo a ver se ele vem. Caramba. Bem, eu acho que o Fernando já não volta. Não sei se vocês querem saber mais alguma coisa. Tinha aqui muitas perguntas. Quem sabe numa próxima fazemos outra live e o Fernando será só uma live, faremos uma live só de perguntas e respostas, ok? Portanto, obrigada por terem estado aí. Eu acho que já está aqui o Fernando outra vez, deixa eu ver. Obrigada por terem ouvido e por terem participado. Obrigada pelas vossas perguntas. Alto, voltou! Peço desculpa, mas Voltou! o Sporting marcou, eu fiquei mesmo chateado e tive de desligar. Para não estar aqui a insultar ninguém, a dar insultos aqui. Olha, as pessoas aqui perceberam todas, né? Ah, Toda a gente me veio dizer porque é que tu tinhas desaparecido, que eu ainda não estava a perceber. Tinha aqui muitas perguntas, eu não sei se essas perguntas já saíram. Queres continuar? Queres acreditar e continuar a responder às sim, perguntas? falta um minuto, podemos continuar um minuto. Então vai, pergunta aí. Deixa ver, achas que o Canelas consegue chegar? Achas que o Canelas consegue chegar à Liga? A segunda liga vai ser muito difícil, quase difícil, mas não é impossível, não é? Com um objetivo muito difícil, mas não será impossível. É um sonho, mas que se poderá tornar realidade. Vamos ver o que estará reservado para nós. Eu não te vou perguntar, que eu acho que tu não vais querer dizer aqui, mas fica ao teu critério. Eu não te vou perguntar o que é a nossa raça vence qualquer alma. Eu já sei o que quer dizer. Tu queres dizer ou não queres dizer? Sim, é isso, a nossa raça vence qualquer alma. Vamos tudo em campo. Muito bem, deixa Quando lá ganhar, ver. têm que nos matar quase. Pois é, pois é.